Fala pessoal, tudo frito para frito? Olha só quem tá aqui de volta, eu, o Mac. Cara, eu tô muito feliz, adivinha só, batemos 500 inscritos. Meu pai amado, nem parece que o quê? Um mês atrás eu tava fazendo um especial de 100 e agora estamos em 500. Eu tô muito feliz, muito obrigado por estarem me acompanhando. E como é tradição, com 100 eu comemorei com um vídeo da Bia, com 500 eu vou comemorar com outro vídeo da Bia. Dessa vez análise do EP Mulheres que Correm. Até porque eu faço muito pouco vídeo aqui da Bia aqui no canal, né? Mas ó, em minha defesa, eu não tava fazendo só vídeo da Bia não, tá? Eu fiz um monte de vídeos que não eram da Bia pra não saturar o assunto. Mas não tem como, gente. A gata é o acontecimento, ela é o momento, ela rende, as músicas dela são muito boas, então não tem como não falar. Então vamos lá com a primeira parte da análise do EP Mulheres que Correm, da Bia Duarte. O EP começa, obviamente, do começo, mas, obviamente, ele começa de um jeito um pouquinho especial, porque a Bia gosta de começar com introduções. No caso, a introdução do EP Mulheres que Correm é Chamado, que é uma música que, ela, na verdade, não é exatamente uma música. Ela, na verdade, é uma introdução com, acho que 25 segundos, se eu não tô enganado, e ela é uma música que, ela, na verdade, é só o coro de Mulheres que Correm, filtrado, mas que tem ali um motivo do porquê ela tá ali, assim como tudo nesse álbum. Ela lançou meio que um mini clipe da música de Chamado, que mostra ela no final do clipe de Culpa, se encontrando com ela no começo de Mulheres que Correm, simbolizando que o álbum é cíclico, ou seja, você pode assistir ele do início ao fim, que ele é meio que um ciclo. Tanto que o final de uma música é geralmente o início da outra. Ele é tudo conectado, etc, etc. Fora que esse videozinho mostra também que se você escutar o álbum na ordem, você tem uma melhor experiência. E eu acho que essa introdução mostra bastante de como que vai ser o EP que a gente vai ouvir por aí. Porque, literalmente, o EP Mulheres que Correm, ele foi o primeiro trabalho lançado da Bia. O segundo foi o álbum Comédia da Arte, e basicamente os dois têm essa mesma proposta, de o final de uma música já é o começo da outra, e de serem álbuns com início, meio e fim, com músicas bastante conectadas entre si. Agora indo para o que é realmente considerado a primeira música do álbum, Mulheres que Correm, em que já começa que o título ele é baseado num livro com um título bem parecido, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da autora mexicana Clarissa Píncola, que fala sobre o conceito da mulher selvagem e a natureza instintiva da mulher, em que, paralela à música, faz todo sentido, visto que Mulheres que Correm é uma música que explora bastante a quebra da submissão feminina. Visto que desde criança as meninas sempre são ensinadas que elas são feitas só para casar, ter filhos, cuidar da casa e etc. E tanto o livro quanto a música levam as garotas a questionarem se aquilo é o certo e o correto para a vida delas. Se elas concordam com aquilo mesmo ou se elas foram simplesmente ensinadas a pensar daquela forma e nunca pararam para se questionar se é o que elas querem para a vida delas. No primeiro verso da música, a Bia enfatiza bastante dos ensinamentos que as meninas escutam em sua vida, que é nunca levantar a voz, sempre lembre de sorrir, nunca pode desagradar, tudo que foi dito ela tem que concordar. Basicamente, escuta e fique quieta porque sua opinião não é importante. O que eu falei é tão verdade que o eu lírico da música, ou seja, quem está cantando, entra em conflito no primeiro verso consigo mesmo, porque ela fica assim, cara, será que o que eu tô pensando é meu mesmo? Será que foi o que me ensinaram? Tanto que é aquela parte que ela fala, não sei se tenho uma voz se eu não posso gritar, não me ouvem calar. E literalmente é isso, ela se questionando. Cara, será que o que eu tô pensando é eu pensando? Será que é o que a sociedade me ensinou? Será que é os meus pensamentos? Será que eu tenho as minhas vontades? Ou será que tudo foi só o que me falaram pra fazer e o que me falaram pra agir? Tanto que logo após essa crise na cabeça dela, quando ela diz no refrão que ela vai com as mulheres que correm, como uma representação das mulheres que literalmente já não estão mais ligando para esses rótulos e que já quebraram o patriarcado e que já estão vivendo como elas querem, como elas se sentem bem, que tem pensamento próprio e pensamento crítico. No segundo verso, a gente conhece um pouco mais sobre ela e sobre a rebeldia que ela já tinha dentro dela, porque ela diz que ela nunca será a pessoa que só vai sorrir e que ela sabe que ela vai desapontar as outras pessoas e que se ela contrariar elas, ela vai ter consequências por causa disso, mas ela não liga. E ela vai ser ela mesma mesmo e foda-se, entendeu? Eu vejo muito mais essa coisa dela querer ir como as mulheres que correm, porque era o grupo que ela já era pertencente. Ela já era uma garota que pensava diferente da norma, que pensava diferente das outras, que já tinha esse pensamento de ir contra o que foi lhe ensinado. Mas meio que ela só tava querendo meio que encontrar pessoas ideais aos dela. E ela encontrou. Agora indo para a terceira música do álbum, e a terceira também que eu irei analisar, sendo ela a primeira da qual a Bia ficou famosa, explodiu, e se tornou esse fenômeno que é hoje, com vocês, Lilith. Como eu disse, esse álbum conta uma história, porque ele é cíclico.
Logo, essa música, ela meio que é uma continuação de Mulheres que Correm, porque ela segue ainda na mesma temática, que é de ir contra normas e padrões impostos sobre as mulheres na sociedade. Porque se Mulheres que Correm é um arquétipo de mulheres que já se libertaram dessa opressão e desse patriarcado e já estão vivendo livres, Lilith já é um outro arquétipo, que é o das mulheres subjugadas por lutarem por seus ideais, que nem sempre serão os mesmos que a sociedade julga como certo. Mulheres essas que acabam sendo demonizadas e vistas como bruxas. Tanto é que, por exemplo, embora muitas coisas fossem atreladas à bruxa na Idade Média, homens que faziam as mesmas coisas não eram levados para a Inquisição, né? Ou seja, muito menos homens eram enforcados por bruxaria do que mulheres. Porque se um homem fosse acusado de bruxaria, que ele é homem, não. Agora, uma mulher ser acusada de bruxaria é péssimo. Porque atinge a moral da mulher e etc, etc. Toda aquela baboseira que a gente já tá acostumado. Sendo que assim, gente, pesquisem o que era utilizado para você ser acusado de bruxaria na Idade Média. Não é meio esquisito que só mulheres que tinham essas características, sabe? Não é impossível que não tinha nenhum cara lá com gato preto, por exemplo. Entendeu? Estranho. Eu vejo a Bia nessa música como uma pessoa que já rompeu todos esses paradigmas e está dando força e coragem para outras pessoas que também querem romper esses paradigmas, assim como ela, tomarem coragem em fazer. Tanto que na letra da música, desde o início do primeiro verso, ela parece estar conversando com alguém. Que ela fala, mulher, olha no meu olho, eu sei, tu tá cansada de escutar. Resumindo, ela tá meio que conversando com essa pessoa, tipo, olha, eu sei que a sociedade é muito injusta com a gente. Será que você não tá sentindo dentro de você essa chama de vamos lutar, sabe? Será que você tá concordando com tudo isso mesmo? Tanto é que na parte em que ela fala, te fizeram de bruxa, te fizeram de louca, aquela que é mãe de todos os males. Fica aberta a interpretações se ela tá falando dela mesma, de Lilith, ou da outra pessoa. Porque muitas mulheres são feitas de louca. Porque tem até aquele termo lá chamado gaslighting, que é quando uma pessoa, geralmente um homem, tenta fazer a mulher se questionar da própria sanidade dela pra ver se o que ela tá falando é verdade mesmo. A ponto que ela duvida da própria opinião. É geralmente uma forma de manipulação masculina utilizada muito em relacionamentos. Tanto na letra da música quanto no clipe de Lilith, tem muitas referências à Inquisição, que foi um período tenebroso em que basicamente foi uma caça às bruxas que matou entre 50 e 60 mil mulheres. Ou seja, é um bagulho muito triste. E por isso que ela fala especificamente voltado pro público feminino nessas partes dessas músicas. Porque se elas não continuarem lutando dia após dia, quem me garante que elas estarão vivas amanhã pra continuar lutando? A figura de Lilith, que é o ser que dá nome à música, foi muito demonizado, principalmente pela Igreja Católica. E ela entoar com tanta força o nome dela no título da música e no refrão tem muito impacto. Principalmente por ela tentar nos trazer um pouco de informação de que Lilith não é um demônio, entendeu? Principalmente por ela ser também da religião pagã que cultua Lilith. E tanto funcionou essa desdemonização de Lilith que pessoas foram pesquisar quem era ela. Por exemplo, eu mesmo. Eu fui pesquisar, tanto é que, inclusive, eu fui lá no canal da Pri Ferraz, da Diário de uma Bruxa, e descobri quem é Lilith segundo a religião pagã. Então, eu achei interessante vocês irem atrás também de pesquisar um pouco mais sobre, ok? Eu adoraria ficar aqui muito mais tempo falando sobre esse EP, mas, infelizmente, eu tenho que lançar esse vídeo muito rápido, então não vou conseguir fazer ele tão completinho quanto eu gostaria, com todas as músicas, porém ele vai sair. Ela vai sair com parte 2, e vocês sabem que quando eu prometo parte 2, eu entrego, tanto é que o álbum Delarte tem parte 1 e parte 2, ok? Então calma que vai sair. Só não prometo o seu vídeo depois desse, por quê? Porque eu já tinha 3 vídeos sendo produzidos em sequência. Até por isso que esse vídeo deu uma atrasada, porque eu já tava produzindo outros vídeos, e do nada eu tive que parar eles pra produzir esse o mais rápido possível pra eu poder lançar como especial de 500 inscritos, entendeu? Porque é uma data que eu gosto de comemorar ela, tipo, o mais rápido possível pra mostrar pra vocês que, tipo, olha, não, eu não esqueci, ok? Fora que até por eu ser um youtuber muito pequeno, eu fico com medo, às vezes, de se eu não postar muito rápido, eles vão achar que eu não vi, e vão achar que eu esqueci, vão achar que eu não me importo. Então, sei lá, às vezes eu fico um pouquinho com essa noia na minha cabeça. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Que venha mais gente, eu vou adorar receber todo mundo novo que tá vindo no canal. Sejam muito bem-vindos. Agora é isso que eu tenho que terminar de editar o vídeo. Kiss kiss o revabaio na reo. Date baio. Beijo, falo, fui, adeus, muchachos, reatos, gozamás. Fui!